se não tivermos as suas edições. Bom, de facto as edições são esgotadas porque a editora chama-se precisamente Edições Esgotadas. Mas é bem verdade. Eu peço imensa desculpa, mas isto hoje é a segunda. Mas é bem verdade que... Então, mas está esgotado ou não está esgotado? Não está esgotado. É bem verdade, a primeira edição... Peço desculpa, não conhecia a editora. Edições Esgotadas, que são do Distrito de Viseu, é uma editora recente, mas que já com muita publicação. Eu, de facto, esgotei a primeira edição de cada uma das edições, de cada um dos livros, e, portanto, estão na segunda edição, mas ainda há livros, portanto, podem comprar nessas casas da especialidade ou através da internet. Hoje temos essa acessibilidade. Bom, mas recentrando-me no tema 2, gostaria de saudar também a Assembleia da República, a iniciativa que aqui está em causa, no Abel Batista, que está aqui a representar a Sra. Presidente. Uma palavra de muito especial para a doutora Maria Barroso, que é de facto uma mulher de cultura, das artes, de arte, e também a Maria Flor Pedroso, que está aqui hoje bem também nesta iniciativa, porque também é uma jornalista muito dedicada às questões da cultura e, portanto, apraz-me também tê-la aqui connosco hoje. Bom, a escrita, é evidente que acontece em cada um de nós, enfim, somos interpelados ou não para poder escrever. Também não é nenhuma novidade que a política e a literatura, que é o tema genérico que hoje aqui nos traz, é algo que sempre foi inerente à condição do homem e, portanto, desde a escrita mais antiga até à escrita mais atual, ela intercruzou-se sempre e intercruza-se porque o escritor não consegue separar-se da política, do homem político e nem do homem social, e ao longo da história assim foi. Se quisermos regressar aos escritos mais antigos, ou sei lá, a própria Ilíada do Homero, ela própria é muito mais do que uma disputa amorosa para ser também uma trama em torno de guerra entre gregos e troianos, ou com muitas mensagens de política, de questões religiosas e de outras questões afins. Mas recentrando-me então em mim próprio, é evidente que eu tenho estes dois livros escritos. Um é um livro de poesia, que é o mais recente, e o outro, Intimidades Traídas, tem a ver com, enfim, uma trama também que se centra em 5 mulheres e um homem. Portanto, basicamente, é um tema de atualidade que tenta trazer para a escrita uma questão, ou várias questões, direi mesmo, que são temas que ainda hoje nos preocupam a todos, desde questões relacionadas com o desemprego, questões relacionadas com a solidão, questões relacionadas com a deficiência, enfim, são questões que perpassam também por aqui. Ou seja, o escritor reflete efetivamente o contexto social e eu também, com certeza, que o refleti. Agora, o tempo que nós temos para a escrita nem sempre é aquele que a gente gostaria que fosse. E, portanto, é uma escrita que acontece muito aos finais de dia, já muito sobre a noite dentro, e não tanto durante o dia, porque aí a política absorve-nos muito mais. Eu permito-me até também aqui citar um pouco um escritor russo, que era o Tchekhov, o Anton Tchekhov, que era médico e que dizia que tinha uma legítima esposa, que era a medicina, mas tinha uma amante com quem passava as noites, que era a literatura. E, portanto, também é um pouco assim. Eu escrevo muito à noite, ao fim das sessões parlamentares, ao fim daquilo que das nossas atividades políticas e partidárias, e é por aí que eu vou tendo tempo para escrever. Mas gostaria, sobretudo também aqui hoje, e tendo em conta que é o Dia Internacional do Livro e dos Direitos de Autor, de dizer e de saudar e de certo modo até rememorizar aqui perante todos algo que me despertou desde cedo para a leitura. Anos 60, final dos anos 60, que me despertou para a leitura, num tempo em que, sendo eu de uma aldeia onde não havia grande acessibilidade a livros nem à cultura, foi através das bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos de Gulbenkian, e era isso que eu queria aqui também deixar bem patente hoje, que eu tive acesso aos primeiros livros. Desde Júlio Verne, nessa altura,
em muitos livros que era basicamente aqueles que a gente lia. Eu tinha 9, 10 anos nessa altura. Mas posteriormente, o meu acesso mais a esta leitura relacionada com política, relacionada com intervenção, foi ainda antes do 25 de Abril, através de um familiar, porque não tinha de facto essa acessibilidade, e tive um familiar meu que era também um contestatário do regime, que teve alguns problemas também no regime anterior e que me fez a acessibilidade a alguns livros que eu, enfim, com 14, 15 anos comecei a ler, e alguns deles eram de facto já livros de intervenção, com certeza que muitos dos que estão aqui presentes saberão e conhecem-nos com certeza. Aliás, salvo erro, o jornal que agora recentemente editou alguns facsímil de muitos desses livros. Recordo-me de um deles que eu li, que foi agora também editado, que era de Tomás da Fonseca, que era A Cova dos Leões, ou o Aquilino Ribeiro, que era o Quando os Lobos Uivam, livros, portanto, censurados. Já se percebe por aqui que também a política está sempre muito patente em muitos dos livros com os quais nós nos deparamos, e os autores interpretam aquela que é o contexto social, obviamente fazendo também dos livros alguma intervenção social, a intervenção política, não se resumindo, porém, só isso. Mas foi esse meu contacto primeiro com estes autores, com o Aquilino Ribeiro, com o Aruz Correia, também o autor da Régua, ou com o Ferreira de Castro, foi toda a acessibilidade que eu tive através de um familiar, porque não tinha essa acessibilidade em termos próprios. E por aqui faço esta homenagem também, obviamente, à Fundação Carlos de Gulbenkian, faço esta homenagem também a esses... deixe-me dizer, essas pessoas que lutaram contra o antigo regime, que tinham alguma intervenção, muita intervenção política, e gostaria também de dizer que eu sempre escrevi, a partir daí ganhei algum gosto pela escrita, e a partir daí fui sempre escrevendo, obviamente com participação mais em jornais, tendo tido inclusivamente um jornal regional durante vários anos, durante mais de uma década, um jornal basicamente de âmbito local, Gazeta de Sátão, que era de âmbito concelhio, mas um jornal que portanto, pretendeu, obviamente, também dar voz e dar espaço à livre opinião de todas as pessoas que o quisessem fazer, porque também, como se sabe, hoje a comunicação é muito diferente, mas nos anos 80 a comunicação não era aquela que hoje é, e portanto não havia essa difusão de órgãos de comunicação social. Portanto, é este o meu enquadramento e é isto que me move em termos de escrita. É obviamente corresponder a um chamamento, é uma interpelação que eu tenho, e que tenho que obviamente passar essa interpretação. Esse ruído que me assola eu tenho que o passar para a escrita. E faço com regularidade, não tanta como gostaria que fosse, mas faço com muita regularidade. E há muita coisa escrita que obviamente não está publicada, e é como diz o Miguel Tiago, obviamente que aquilo que está escrito e não é publicado não tem qualquer intervenção, e não existe, poderemos até dizer em termos de comunicação. Mas é isto que me move. Escrever, dar eco àquilo que me preocupa, àquelas questões, porque o autor acaba por, ao escrever, obviamente, interpretar aquela que é a sua sensação do contexto social em que vive, e obviamente ao escrever aquilo que escreve deixa de ser propriamente seu, é interpretado pelos parceiros ou pelas pessoas que o leem, e cada um dará a sua interpretação a um texto literário que transcende e vai muito para além daquela que foi a base do próprio autor. Eu, se me permitem, terminaria esta primeira, intervenção com a leitura de um breve poema, que é um poema do último livro Essências, e que é precisamente também o último poema, para não me alargar muito, e que diz o seguinte: não me digas de onde vens quando chegas. Chegas e isso basta. Sim, basta-me que chegues, nem que chegues no meu fim.